Olá, querido irmão e querida irmã, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um e cada uma de vocês. Celebramos hoje o culto do terceiro domingo da Páscoa. E de fato e verdade, cada um e cada uma de nós se sinta acolhido por essa igreja e que de fato também possamos nos reunir, mesmo que separados, mesmo que cada um em sua casa, para celebrarmos mais este culto ao Senhor nosso Deus. E eu quero saudá-los e saudá-las nesse dia com a palavra bíblica, que também é tema para essa semana, tirada do Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 32, onde nós lemos o seguinte: os discípulos de Emaús disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Neste terceiro domingo da Páscoa, somos lembrados da aparição que Jesus faz aos dois discípulos que iam para o povoado de Emaús. Jesus se aproxima deles, conversa com eles, mostrando para eles que de fato e verdade ele tinha ressuscitado. E aquela aparição de Jesus àqueles dois discípulos encheu os seus corações de alegria, encheu as suas vidas de esperança. E é isso que nós esperamos, é isso que nós queremos, ter a alegria da ressurreição de Jesus, que aumenta a nossa esperança e fortalece a nossa fé. No momento da pregação, vamos meditar mais profundamente a esse respeito, mas por enquanto eu quero te animar. Olhe para o céu, levante a sua cabeça, olhe para Deus. Jesus Cristo ressuscitou e está comigo, está com você, está com todos nós. Amém? Aqueles que conhecem, eu convido para cantarmos o nosso primeiro hino deste nosso culto. Quem não conhece, vai conhecer, pois é um hino bem facinho e está sendo projetado para que todos em casa possam cantar junto conosco também. É o hino de número 134 do Inário Cantarei ao Senhor, que é mais ou menos assim, como eu costumo dizer aqui na igreja. Pelo vale escuro seguirei Jesus, mas por ti seguro vendo a tua luz. O meu passo incerto tu dirigirás, ao sentir de terno nunca perco a paz. Prega a noite desce, noite de Emaús, e teu ser carece de ti, de Jesus. Companheiro, amigo, ao meu lado vem, fica Deus comigo, infinito bem. Os espinhos tantos que nos têm sangrar são remédios santos para nos curar. Onde existe a graça do bondoso Deus, tudo que se passa nos mundos aos céus. Prega a noite desce, noite de Emaús, e teu ser carece de ti, de Jesus. Companheiro, amigo, ao meu lado vem, fica Deus comigo, infinito bem. Não há dor que seja sem de mim, mas ó Deus, que a igreja compreenda assim, e apesar das trevas possa ver, Senhor, que tu mesma levas com imenso amor.
que estão em casa, eu convido aqueles que podem, que nos coloquemos de pé em sinal de respeito ao Senhor nosso Deus e ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Celebramos este culto em nome do Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Assim como estamos, confessemos os nossos pecados ao Senhor nosso Deus. Falemos com Deus neste momento. Deus eterno e todo-poderoso, reunidos, meu Deus, em seu nome, mesmo que cada um em sua casa, neste momento, meu Senhor, neste início de culto, nós queremos unir os nossos pensamentos, as nossas orações e humildemente, meu Deus, te confessar os nossos pecados e te pedir perdão. Perdão, Senhor, pelas vezes que pecamos contra o Senhor, desobedecendo a sua palavra, nos afastando da sua presença. Perdão, ó Deus, pelas vezes que pecamos contra o nosso próximo, magoando e machucando aqueles e aquelas que vivem conosco, ao invés de amá-los e amá-las como o Senhor espera de cada um e cada uma de nós. Perdão, ó Pai, pelas vezes que pecamos contra nós mesmos, com maus costumes, maus hábitos, vícios que destroem o nosso corpo e destroem também a vida que o Senhor nos deu. Meu Deus, o Senhor conhece o coração de cada um e cada uma de nós. O Senhor sabe dos nossos pecados, o Senhor sabe das nossas maldades. O Senhor sabe dos males que muitas e muitas vezes causamos também à sua criação. Por isso, também neste momento, nós queremos expressar ao Senhor o nosso pedido de perdão. E fazemos isso cantando o hino Kyrie eleison, que eu convido o pessoal de casa a cantarem junto conosco e façamos desse hino o nosso pedido de perdão a Deus. Creio que todos vocês já conhecem esse hino. Pelas dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. Queridos irmãos em casa, a palavra de Deus nos diz no livro do profeta Isaías, no capítulo 44, versículo 42, que assim diz o Senhor nosso Deus: eu desfaço as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. E a esse Deus amoroso, a esse Deus que faz questão de que nós tenhamos comunhão com Ele, esse Deus que desfaz os nossos pecados como uma nuvem, é a esse Deus que nesse dia, nesse momento,
você pede perdão. E como ministro da palavra de Deus dessa igreja, eu te digo, é esse Deus que neste momento também te perdoa. Por isso, você que confessou de fato e verdade o seu pecado ao Senhor nosso Deus, você pode se alegrar, porque Deus te perdoa. Por isso você pode também levantar a sua cabeça, e é com alegria que eu declaro que os seus pecados estão perdoados, em nome do nosso Deus, aliás, pelo nosso Deus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sendo assim, recebamos o perdão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E na alegria de sermos perdoados dos nossos pecados, nós queremos louvar a Deus. E faremos isso cantando do livro de canto da ISLB, o hino de número 79. Façamos deste hino a nossa palavra de louvor ao Senhor nosso Deus, pelo perdão dos pecados que nós recebemos. Louvo, eu te louvo, ó Deus, de todo meu coração, de tuas maravilhas eu cantarei, e teu nome bendirei. Louvo, eu te louvo, ó Deus, de todo meu coração, és minha alegria e todo meu prazer. Aleluia. Eu te amo, ó Deus, de todo meu coração, de tuas maravilhas eu cantarei, e teu nome bendirei. Eu te amo, ó Deus, de todo meu coração, és minha alegria e todo meu prazer. Aleluia. Sim, eu te sigo, ó Deus, de todo meu coração, de tuas maravilhas eu cantarei, e teu nome bendirei. Sim, eu te sigo, ó Deus, de todo meu coração, és minha alegria e todo meu prazer. Aleluia. Aqueles que podem em casa, eu convido a ficarmos de pé para termos um momento de oração. Assim como estamos, oremos. Deus eterno e todo-poderoso, de fato e verdade, meu Deus, nós te louvamos, nós te amamos, nós te servimos. Obrigado, Senhor, por mais esse dia de vida que recebemos das suas mãos. Obrigado, ó Pai eterno, pelo perdão dos nossos pecados, que nos reconcilia novamente com o Senhor e faz com que a nossa comunhão com o Senhor volte a existir, volte a acontecer. Te damos graças ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito na vida de cada um e cada uma de nós. Assim eu te peço, abençoe, meu Deus, as pessoas que estão em casa, que junto conosco celebram este culto ao Senhor. Abençoe este nosso culto,
venha falar aos nossos corações através da sua palavra, e que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre com cada um e cada uma de nós. É em nome de Jesus que nós te pedimos e desde já também te agradecemos. Amém, Senhor. Aqueles que se levantaram podem se assentar. Amém? E eu convido quem quiser, aí mesmo em sua casa, a pegar a sua Bíblia. E abramos as nossas Bíblias no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2. É o texto que leremos na primeira leitura deste terceiro domingo na Páscoa. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, temos um texto, como eu costumo dizer aqui na igreja, um texto picado, né? Nós vamos ler o versículo 14, depois nós vamos avançar lá para o versículo 36 até o versículo 43. Então, abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 14 e depois 36 a 43. E assim nos escreve o evangelista Lucas, autor do livro dos Atos dos Apóstolos. O texto traz o título A Mensagem de Pedro. Então Pedro se levantou, junto com os outros 11 apóstolos, e em voz bem alta começou a dizer à multidão: Meus amigos judeus e todos vocês que moram em Jerusalém, prestem atenção e escutem o que eu vou dizer. Avancemos para o versículo 36. Todo o povo de Israel deve ficar bem certo de que este Jesus que vocês crucificaram é aquele que Deus tornou Senhor e Messias. Quando ouviram isso, todos ficaram muito aflitos e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para que os seus pecados sejam perdoados, e vocês receberão de Deus o Espírito Santo. Pois essa promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor, nosso Deus, chamar. Pedro continuou a dar o seu testemunho e, com muitas outras explicações, procurou convencê-los, dizendo: Saiam do meio dessa gente má e salvem-se. Muitos acreditaram na mensagem de Pedro e foram batizados. Naquele dia, quase 3.000 se juntaram ao grupo dos seguidores de Jesus. E todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo o pão juntos e fazendo orações. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas, e por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. Até aqui. Agradecemos ao Senhor nosso Deus por essa palavra que vem nos lembrar do testemunho que o apóstolo Pedro deu a respeito da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs que me ouvem, que me assistem, assim deve ser a nossa vida de fé, assim deve ser a nossa vida de cristãos e cristãs também. Não devemos nos envergonhar de testemunhar da ressurreição de Jesus. Não devemos nos envergonhar de falar do amor de Deus para as outras pessoas. E acreditem, todo aquele e toda aquela que se coloca a serviço do Senhor será muito e muito abençoado e abençoada por Ele também.
Que Deus continue nos abençoando e que o Senhor nosso Deus seja sempre louvado. Aleluia! 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 Convido para cantarmos o hino de número 617 do livro de canto da ISLD. Vocês já conhecem esse hino, só que com uma outra numeração, né? Pelo HPD, mas é um hino bastante conhecido de todos nós. Hino 617. Enquanto cantamos este hino, nos preparamos para a pregação. Convido o pessoal de casa a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 24, e nós vamos ler os versículos 13 a 35. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 13 a 35, texto previsto para pregação nesse terceiro domingo da Páscoa. Lucas 24, versículos 13 a 35, traz o título No Caminho de Emaús. E assim nos escreve o evangelista Lucas. Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús, que fica a mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém.
Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. Mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Então Jesus perguntou: "O que é que vocês estão conversando pelo caminho?" Eles pararam com um jeito triste e um deles, chamado Cleopas, disse: "Será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias?" "O que foi?" perguntou ele. Eles responderam: "O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Esse homem era profeta e para Deus e para todo o povo ele era poderoso em atos e palavras. Os chefes dos sacerdotes e os nossos líderes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E a nossa esperança era que fosse ele quem iria libertar o povo de Israel. Porém, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados, pois foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que viram anjos e que estes afirmaram que ele está vivo. Alguns do nosso grupo foram ao túmulo e viram que realmente aconteceu o que as mulheres disseram, mas não viram Jesus. Então Jesus lhes disse: "Como vocês demoram a entender e a crer em tudo o que os profetas disseram? Pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória." E começou a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas que falavam dele, iniciando com os livros de Moisés e os escritos de todos os profetas. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez como quem ia para longe. Mas eles insistiram com ele para que ficasse, dizendo: "Fique conosco, porque já é tarde e a noite vem chegando." Então Jesus entrou para ficar com os 2. Sentou-se à mesa com eles, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu a eles. Aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu. Então eles disseram um para o outro: "Não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava na estrada e nos explicava as Escrituras Sagradas?" Eles se levantaram logo e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 apóstolos reunidos com outros seguidores de Jesus. E os apóstolos diziam: "De fato, o Senhor foi ressuscitado e foi visto por Simão." Então os 2 contaram o que havia acontecido na estrada e como tinham reconhecido o Senhor quando ele havia partido o pão. Até aqui. Querido irmão, querida irmã, vocês que estão em casa me ouvindo, eu creio que esse texto é bastante conhecido por todos nós, por todos vocês, né? Ele é bem conhecido também como os discípulos de Emaús. E o que acontece ali com esses 2 discípulos é algo que eu diria para vocês fundamental para a nossa vida de fé, para o nosso crer em Jesus e em Deus.
Nós não sabemos muito bem o nome, quem eram de fato esses discípulos. Nós temos o nome de um deles, que era Cleopas, né? Mas nós sabemos um pouquinho a respeito deles dois e por isso creio ser importante compartilhar aqui com vocês. Eles estavam indo para Emaús. Ao que tudo indica, eles eram mais 2 peregrinos que vieram de todas as regiões para celebrar, junto com o povo judeu, a festa da Páscoa. A Páscoa judaica, não a nossa Páscoa que fala da ressurreição de Jesus, mas a Páscoa judaica. Os judeus iam para Jerusalém, porque em Jerusalém tinha o grande templo, e ali em Jerusalém eles celebravam a Páscoa judaica. E o que é a Páscoa judaica? É a festa religiosa judaica que lembra a libertação deles da escravidão do Egito para a vida de alegria, a vida de liberdade na terra prometida. O povo judeu era escravo no Egito e Deus usou Moisés para libertar esse povo e levá-los para a terra prometida. Podemos dizer assim que na última noite que eles passaram no Egito, eles celebraram a Páscoa, comendo carne de cordeiro, pães sem fermento, ervas amargas, e Deus falou: essa é a Páscoa do meu povo, a Páscoa judaica, a Páscoa de Israel. Então é essa Páscoa que o povo ia celebrar em Jerusalém, no domingo, no sábado e no domingo. E nós temos que entender aqui, para a gente entender direitinho esse texto, Jesus morre na sexta-feira, é sepultado na sexta-feira, e ao que tudo indica, esses 2 discípulos, esses 2 seguidores de Jesus, estavam em Jerusalém já desde sexta, porque eles conseguem inclusive relatar para Jesus o que aconteceu, na sexta-feira, quando ele é condenado, quando ele é morto, quando ele é crucificado, morto e sepultado. Tanto é que eles estão ali, voltando agora, aqui o texto começa dizendo naquele mesmo dia, ou seja, ainda é o domingo de Páscoa, ainda é o domingo da ressurreição de Jesus, só que agora de tardezinha, quando os festejos todos já tinham encerrado e eles agora estão voltando de Jerusalém para suas casas em Emaús, o povoado de Emaús, que de acordo com o que a gente leu, ficava mais ou menos uns 10 quilômetros da cidade de Jerusalém. Então, muito bem, enquanto eles estão indo para casa, estão ali discutindo, mesmo entristecidos, por causa da morte de Jesus, mas eles não estavam calados, eles estavam conversando, discutindo um com o outro, por que tudo aquilo tinha que acontecer, e como foi duro, como foi cruel, como foi horroroso tudo aquilo. E aí Jesus, vendo a tristeza desses 2 discípulos, ele se aproxima deles, mas eles não reconheceram Jesus. E é interessante que Maria Madalena também não reconheceu Jesus quando ele fala com ela no túmulo ali, na entrada do túmulo. Por que não reconheceram? Porque eles estavam ainda, assim como Maria Madalena e os outros discípulos, com a imagem do horror da morte de Jesus na cabeça. E Jesus chega todo bonitão, ressuscitado, e pergunta para eles: sobre o que vocês estão conversando? Essa é a pergunta que Jesus faz para eles ali. E é interessante que no versículo 18, a resposta que eles dão para Jesus, o evangelista Lucas coloca aqui para nós, na última linha do versículo 17, eles pararam com um jeito triste, e agora versículo 18, e um deles, chamado Cleopas, disse: será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nos últimos dias? E mais interessante do que essa pergunta que eles fazem para Jesus, é a pergunta que Jesus faz para eles. Lá no versículo 19, Jesus pergunta: o que foi? Como quem não soubesse. Mas por que Jesus faz isso?
porque Jesus queria ouvir deles. Jesus estava atento ao sentimento deles. Jesus já sabia que eles estavam tomados de tristeza, mas Jesus queria ouvir da própria boca, das próprias bocas deles, né? O que foi? E eles então responderam, quem quiser acompanhar, versículo 19. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Isso aqui já são eles falando. Esse homem era profeta, e para Deus e para todo o povo, ele era poderoso em atos e palavras. Os chefes dos sacerdotes e os nossos líderes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E eles ainda continuam, e a nossa esperança era que fosse ele quem iria libertar o povo de Israel. Porém, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. E eles ainda falam das mulheres, né, que de manhãzinha já tinham ido lá, ido até a casa onde moravam os outros, onde estavam os outros apóstolos, né, e eles têm conhecimento disso também, ou seja, tudo indica que as mulheres saíram espalhando para as outras pessoas, os próprios discípulos saíram espalhando para os outros seguidores de Jesus, que de fato ele havia ressuscitado, né? Tanto é que eles têm conhecimento disso, onde eles dizem assim, no versículo 22, algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados, pois foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que viram anjos e que estes afirmaram que ele está vivo. E eles ainda complementam, alguns do nosso grupo foram ao túmulo e viram que realmente aconteceu o que as mulheres disseram, mas não viram Jesus. E aí ele está ali agora caminhando com eles, né? E ele então começa a explicar para eles. Ele pergunta, né, ali no versículo, deixa eu ver aqui, no versículo 25, então Jesus lhes disse, como vocês demoram a entender e a crer em tudo o que os profetas disseram? E aí Jesus começa a explicar para eles que ele realmente tinha que vir, ele foi enviado por Deus para se dar em sacrifício, né? Ele não fala que ele ali, mas o Jesus de Nazaré, que eles estavam se referindo dessa forma, né? Ele tinha que vir, morrer condenado na cruz, né? E ressuscitar no terceiro dia. E ele foi explicando desde o tempo de Moisés até aquele momento para eles, para que eles pudessem entender. E é interessante isso, porque até hoje no nosso tempo tem gente que também não entende a obra de Jesus. Tem gente inclusive que acha loucura, né? E ele explica para eles, até que chega, ele vai caminhando e vai explicando, até que chega com o ponto da estrada, que vem a entrada para Emaús. Jesus faz de conta que ia adiante e eles falam, fique conosco, né? Eles insistem com ele, já está chegando a noite, como a gente cantou no nosso primeiro hino, né? Fique conosco, passa a noite aqui em casa, amanhã o Senhor segue sua viagem. Jesus fica com eles e na hora da janta, eles ainda não sabiam quem era Jesus, mas na hora da janta, Jesus fez algo que ele sempre fazia. Ele deu graças a Deus e ele parte o pão para dar, para distribuir com eles também. E naquele momento, a Bíblia diz que os olhos deles se abriram. Não é que os olhos se abriram, é que eles viram quem de fato e verdade estava com eles ali. E eles o reconhecem, e na hora que eles o reconhecem, Jesus simplesmente desaparece, né? E eles deixam ali, a Bíblia diz, né, pelo que a gente pôde ler, parece que eles nem jantaram, eles simplesmente se levantaram e correram para avisar para os outros apóstolos, né? Ou seja, faz de novo essa caminhada de 10 quilômetros até Jerusalém para falar, nós vimos o Senhor ressuscitado. Imagina agora a alegria, né? Imagina o sentimento dentro do peito, dentro do coração, de ter acompanhado toda aquela tristeza da cruz e agora pôde ver Jesus ali sentado na mesa com eles. Aqueles 2 discípulos, querido irmão, querida irmã que me ouve, convidaram Jesus. Não apenas convidaram, mas insistiram, fique conosco nessa noite, durma em nossa casa, amanhã o Senhor segue viagem. É aquela vontade de ter uma pessoa boa ao lado deles, sem nem saber de fato que era Jesus. Quando descobriram, a alegria foi maior ainda.
E eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, assim tem que ser cada um e cada uma de nós crentes, cada um e cada uma de nós cristãos e cristãs, que tenhamos sempre a alegria de sabermos que temos Jesus Cristo conosco, que tenhamos sempre a alegria de sabermos que Ele não está morto na cruz, mas ressuscitou e deu ainda esse presente maravilhoso para todos e todas nós. Que assim como os discípulos de Emaús, nós também não tenhamos vergonha, nem medo, nem receio de testemunhar que Jesus Cristo está vivo e que Ele nos ama e que Ele cuida de cada um e cada uma de nós. Tenha certeza, meu irmão, minha irmã, Ele fez isso por você. Ele te ama incondicionalmente, por isso podemos nos alegrar, mesmo que cometemos pecados. Ele se alegra em nos perdoar e em nos ter junto dele. Amém? Que a sua fé seja renovada nesse dia, nesse terceiro domingo da Páscoa, e que a cada novo dia a sua fé esteja cada vez mais convicta e voltada somente para o Senhor nosso Deus, somente para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Convido aqueles que podem a nos colocarmos de pé para termos um momento de oração e confissão da nossa fé ao Senhor nosso Deus. Deus eterno e todo-poderoso, te damos graças, Senhor, por essa palavra que nos ensina, que nos mostra que de fato e verdade não devemos ser apenas cristãos que ouvem, mas também cristãos que anunciam. Te damos graças por tudo, meu Deus, que o Senhor tem feito em nossas vidas. É no Senhor que nós acreditamos, é no Senhor que nós confiamos. Por isso também neste momento nós queremos confessar a nossa fé no Senhor. E fazemos isso nas palavras do credo apostólico, dizendo: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém, Senhor. Temos recadinhos, continue nos acompanhando em nossas meditações diárias, sempre de manhã, Quem tem os nossos contatos pelo WhatsApp. Continuemos em nossa corrente de oração, orando, pedindo ao Senhor nosso Deus por todas as pessoas que sofrem nesse mundo, sempre às 7 da manhã e às 7 da noite. E todos os domingos, enquanto estamos em confinamento, estaremos celebrando o nosso culto às 8h30 da manhã, aqui da sede da Paróquia Apóstolo Paulo, na cidade de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina. Aqueles que podem, se coloquem de pé, pois é momento de oração, nossa oração final, e assim como estamos, oremos. Senhor, obrigado por mais esse culto, obrigado pela paz que nós podemos receber do Senhor nessa celebração, obrigado pela palavra que nos edifica. Te damos graças, Senhor, por todas as bênçãos, por todo o cuidado que o Senhor tem tido com cada um e cada uma de nós. Mas também temos pedidos a Te fazer. Dessa forma, ó Deus eterno, queremos colocar em Suas mãos as vidas de todas as pessoas enfermas que nós conhecemos, independente se são da nossa igreja ou não, todas as pessoas que infelizmente já vieram a contrair o coronavírus, os que estão em tratamentos, as famílias enlutadas que já perderam seus parentes, não apenas para o Covid-19, mas para tantas e tantas outras enfermidades, situações. Assim também colocamos em Suas mãos, meu Deus, as vidas dos nossos casais, dos esposos, das esposas, noivos, noivas, namorados, namoradas. Colocamos também em Suas mãos, ó Pai eterno, as vidas dos nossos idosos, das nossas idosas também.
colocamos em suas mãos as vidas dos nossos singulares, essas pessoas que vivem sozinhas, que não têm um companheiro, uma companheira, e colocamos também em suas mãos as vidas das nossas crianças, nossos adolescentes e nossos jovens. Ó Deus eterno, todos e todas nós necessitamos da sua presença, necessitamos da sua graça, necessitamos do milagre que só o Senhor pode nos dar. O Senhor sabe da vida de cada um e cada uma de nós, o Senhor sabe das nossas dificuldades. Por isso te pedimos, venha ao encontro de todos e todas nós também. Somos seus filhos, somos suas filhas. Não olhe, ó Senhor, para os nossos pecados, mas nos atenda em nossas necessidades, pois todos e todas nós sabemos o quanto necessitamos da sua presença em nossas vidas. É o que te pedimos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muitos outros pedidos ainda queremos fazer ao Senhor e os fazemos também através da oração que seu Filho Jesus Cristo nos ensinou quando dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, Senhor. Aqueles que quiserem, estenda sua mão e receba as bênçãos que Deus tem para a tua vida nesse dia. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós volte a sua face e vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquemos todos na paz do Senhor e até o próximo domingo, se o Senhor nosso Deus assim nos permitir. Amém.